As mãos que tecem os nós na criação de instrumentos para o cotidiano são as mesmas que desatam e transformam os traços da história e os laços nas relações humanas. É nesse sentido que a série Entre Nós, Herança e Presença da Cultura Indígena no Rio Grande do Sul, apresenta o resultado de pesquisa e produção de episódios em forma de documentário. E para atar o primeiro nó, levamos você até a aldeia Tecoapiaú para saber mais sobre a presença indígena na região noroeste do estado. Para falar do indígena de modo geral, é necessário analisar registros históricos que contemplem a riqueza cultural desse povo, desde os primórdios de sua existência. É importante remeter à chegada do europeu para entender como isso ocasionou mudanças no viver dos indígenas e de que forma essas mudanças refletem na vida e na cultura desse povo até hoje. Antes de chegar o europeu, não existia essa concepção de dizer que eles são índios, que eles não são índios. Eles eram pessoas que viviam aqui na região, independente de conhecimento, que essa terra aqui era deles, essa terra aqui não era. Não existia esse conceito de posse da terra. Até a frase que é atribuída a Sepete Araju, né, das guerras guaraníticas, né, diz essa terra tem dono. Eu acredito que tem que ter um pouco de reflexão sobre essa frase, porque ele não existia esse conceito, né? Apesar que ele já estava bem familiarizado com os jesuítas, né? Com esse modo de vida que de certa forma os influenciou. Então é possível que essa fala tenha sido dele, mas não seja exatamente autêntica pela raiz e pelos preceitos indígenas, né? Então, como foi dito, a gente tem que remontar a 1600, 1700, que quando chegaram essas pessoas aqui para evangelizar, para poder mostrar para as pessoas a fé cristã, né, e assim poder assimilá-los culturalmente, né, o que acontece? Chegaram essas pessoas e os denominaram como índios. Antes eles eram, nós somos guaranis, nós somos tribo essa, tribo aquela, vivemos na terra do lado de cá do rio, tem outra tribo que vive do outro lado, né? Não existia essa classificação, dizer, não, eu sou índio, tu é europeu. Eles nem sabiam o que era europeu para início de conversa, né? E o outro detalhe que a gente tem que ver é que, assim, se a gente for analisar os vestígios arqueológicos, a gente percebe ocupação humana aqui há pelo menos 4.000 anos atrás. Hoje em dia, em todos os cantos do Brasil, que luta que a gente mais enfrenta, não somos eu, mas muitos meus parentes, povos indígenas guarani, estão enfrentando uma dificuldade é a demarcação das terras. Isso é não só povos guarani, mas todos os povos, né? Por exemplo, Skangang, Guarani, Xoclém, outros povos. Ainda essa luta ainda sempre segue, né? Porque a autoridade não quer reconhecer. Isso que os povos indígenas passam muito ainda até agora nas aldeias, porque tem muitas aldeias que ainda não é remarcadas, que precisa ter remarcação para poder nós manter nossa cultura, para manter a nossa tradição, nossas línguas, né? Então, nesse sentido, em todos os estados do canto do Brasil estão lutando sobre isso, né? Nos primeiros anos da segunda década do ano 2000, a gente percebe o quê? Que o indígena, os remanescentes desses povos, porque o modo de vida deles, por mais que ainda não esteja totalmente inserido na sociedade, ele não é mais o mesmo daquele comportamento que eles tinham da época da chegada dos jesuítas. Muito mudou, muito foi inserido e não é mais o mesmo indígena. Para não perder a nossa cultura, a gente sempre mantém ouvindo mais velho, né? Porque muitos antigamente contavam uma história, como que era a gente viveu, né? E essa modernização também não afeta muito, por causa tem algumas que vai para a escola, através da comunicação de celulares também a gente tem uns amigos que podem nos ajudar, como redes sociais também algumas vezes ajuda e algumas vezes não também, mas com o tempo a gente vai se adaptando, né? A gente tem diversas atitudes e iniciativas que impactaram negativamente de forma direta
os povos que aqui viviam antes desses fluxos migratórios mais intensos, né? Um deles era a figura do bugreiro, né, que era com essa denominação que dava os indígenas, né, chamavam-nos de bugres, né? O que acontecia? Contratavam uma pessoa para caçar os índios, né? E não era caçar para captura, era caçar para extermínio, né? Então, e essa pessoa, ela recebia o pagamento, né, conforme cada par de orelhas ela apresentava. Não importava se era orelhas de infantes, de adultos ou de idosos. Ela tinha que apresentar cada par de orelhas equivalia a um preço per capita que ele recebia de pagamento, né? Esse era um dos métodos de se apoderar da terra. Se a gente falar de bugre, vai ser muitas pessoas ser ofendidas, né? Então, porque nós somos indígenas, temos etnia, né? Através de chamar de bugres, chama de etnia por etnia, né? Por que tem cada etnia, né? Italianos, alemães, como eu falei, italiano, alemão, né? Polonês, eles se chamam por etnias. Por que nós indígenas não podemos ser chamados por nossa etnia também? De Guarani, de Cangangue, Charrua, Xoclen. Porque nós temos etnias, somos indígenas, temos ainda a cultura a mostrar, temos valor ainda para mostrar para os que não é indígena, para ter conhecimento também sobre isso. Para entrelaçar a sequência de nós, seguimos com a turma do Dionísio de Santo Ângelo. A cultura indígena entrelaça muitas riquezas. É rica de elementos próprios que a caracterizam como única. Única, porém presente em outros ambientes culturais. E entre nós está a presença indígena através de diversos elementos, entre eles as lendas. A turma do Dionísio de Santo Ângelo une o teatro e as lendas, transmitindo a cultura indígena para os mais diversos povos. Temos 4 peças que de algum modo versam sobre a história das missões. Desde a história macro, assim, dando um panorama geral, a questões das lendas, dos mitos, de assuntos mais específicos, né, de dentro das missões. Essas lendas que estão dentro da Cobra Grande, que dá título, Cobra Grande é uma das lendas e dá título ao espetáculo. O que é a lenda da Cobra Grande? São mulheres que estão vivendo naquela aldeia, ali não tem mais homens adultos, só mulheres e crianças. Vem uma cobra muito grande que se instala na torre da igreja e que começa a bater um sino dia e noite, esse barulho se torna ensurdecedor. As mulheres não conseguem sair para fazer os trabalhos diários da agricultura e da manutenção mínima, assim, né, das pessoas que ali estão. E uma mãe acaba ficando basicamente fora de si, enlouquecendo com o barulho do sino e dá uma criança para a cobra comer. A cobra come e para de bater o sino. Como elas não conseguem sair daquele lugar, elas vão dando todo o momento que a cobra volta a bater com muita intensidade o sino, uma das crianças, a cobra acaba comendo todas as crianças da aldeia. Bom, se só estão as mulheres, não tem mais homens, então essas mulheres de algum modo não vão mais ser fertilizadas, as crianças morreram todas, basicamente essa etnia entra em extinção. Essa é uma lenda terrível do ponto de vista da percepção de futuro, né? Mas ela nasce justamente num pós-guerra guaranítica. É daí que temos os primeiros relatos assim dessa lenda. Uma outra lenda é a lenda do milho. Então eles dão uma explicação que em geral inclui, como na lenda, a aparição de uma divindade que vai legar um povo faminto. Veja, mais uma vez, o povo guarani está faminto, acabaram-se os elementos da natureza que supriam a necessidade de alimentação, como a caça, a pesca e a fruta, e eles invocam um Deus que vem trazer um alimento. Grande Espírito, nós, os Guarani, não temos mais caça, nem pesca, nem fruta,
só tem sofrimento, vos pedimos que nos mande um novo alimento. Esse Deus vai basicamente derrotar um guerreiro da tribo, vai sepultar esse guerreiro, e no lugar em que ele sepulta esse guerreiro nasce o milho. É uma explicação divina, né, lendária de como teria surgido o milho. E a mãe das cobras é uma outra lenda dessa peça, que é uma lenda que na verdade é uma explicação de como teriam surgido as cobras. Esse espetáculo, como ele narra questões basicamente aqui das missões jesuítica Guarani, mais especificamente situada em São Miguel das Missões, nós decidimos ligar a poética do espetáculo e os elementos do espetáculo a elementos da cultura indígena. E esses elementos da cultura indígena que usamos, os elementos materiais são porongo, taquara, e alguns elementos de palha também. O grupo de teatro A Turma do Dionísio, que tem sua sede na cidade de Santo Ângelo, tem atividade permanente desde a criação. Foi em 1986, em janeiro. Ele se chama Dionísio, que é a parte principal talvez do nome, em função da mitologia grega, que para os gregos Dionísio é o deus do teatro. O grupo tem assim cerca de 23, 24 peças montadas. Essas peças inicialmente foram só de teatro adulto de palco, depois começamos, depois de uns anos, a fazer teatro para criança, que é uma outra linha de teatro, um outro aprendizado. Posteriormente, teatro de bonecos, em algumas técnicas. Incluímos aí um pouco de teatro de máscara e mais recentemente o teatro de sombra, que é uma outra técnica. A gente já teve a possibilidade de fazer mais de 70 apresentações em outros países. Isso é bastante importante na carreira do grupo pelo fato de que levamos um pouco da nossa atividade artística, difundimos nossa cidade, sempre fazemos questão de divulgar as missões. O grupo tem uma diversidade muito vasta. Basicamente, cada peça que se sucede é muito diferente assim das anteriores. Um tema que a gente tem trabalhado bastante também são os temas históricos. Então, a história do pequeno agricultor. Derrubamos o mato. Olha, plantemos soja em tudo. Ai, o cabeça dura do meu pai. Ele não sabia nada de erosão, curva de nível, essas coisas. Veio uma chuvarada e levou terra, semente, tudo. Que situação, meu Deus. Ouvir dos indígenas sobre suas lendas é compreender a sabedoria herdada entre as gerações. Adilson Policena é caigangue e vice-diretor na Escola Marechal Cândido Rondon, em São Valério do Sul. Ele zela pela cultura indígena. Na comunidade onde vive, as lendas indígenas são uma forma de conservar o conhecimento dos antepassados. Eu vou falar das duas cascatas que existem aqui dentro da terra indígena. Essas duas cascatas, quando começa a dar o som da queda da água, né? Que fica, por exemplo, uma cascata já fica a 400 a 500 metros da sede aqui da comunidade. E o outro fica a 4 quilômetros da sede da área. E quando esse de 500 metros, né, longe da sede, começa a fazer barulho, que dá para escutar aqui na sede mesmo, esse barulho da queda da água, os nossos velhos diziam que esse som ele chama a chuva, né? E isso na verdade aconteceu, sabe? Isso a gente acompanha até agora, sabe? E esse de 4 quilômetros que fica longe da sede da área, quando a gente ouve o barulho dela, né? Eles dizem que a chuva vai parar, que o tempo vai melhorar. E isso também acontece de verdade, sabe? Pode estar chovendo assim uma semana, pode estar chovendo um mês inteiro, mas quando começa a ouvir, sabe, esse barulho dessa cascata, dali
4, 5 dias dentro de uma semana já melhora, sabe? O tempo já melhora, para a chuva, já melhora. As lendas, de algum modo, muito embora tratem de uma coisa extraordinária, que diríamos não aconteceu, né? Foi desdobrado a partir de um episódio real, que se supôs que fosse real no início, elas podem alçar a nosso espaço de convivência e discussão, toda essa cultura que está submersa. Para o povo caigangue, mitos, ele, na verdade, tem um mito verdadeiro para nós, sabe? Que a gente acredita, né? Que a gente confia, né? E sempre toda essa visão, ela tem fundamento e tem se concretizado na verdade, ela tem acontecido de verdade. Muitas vezes não precisa assim, ó, buscar formação, não precisa buscar graduação para desvendar esse mistério. A educação, o entendimento com a natureza, não precisa ter uma formação específica, por exemplo, naquele setor, para tu desvendar tudo esse mistério, sabe? Há diferentes possibilidades para evidenciar entre nós a cultura indígena. Uma delas é a arte. O teatro é uma expressividade cultural capaz de consolidar laços e fortalecer heranças. O teatro, acho que basicamente tem o compromisso de dizer como os seres humanos vivem ou viveram, como se relacionam entre si com a natureza. Para nós, da turma do Dionísio, isso pode ser visto de outros modos por outras pessoas, é basicamente fazer emergir de um plano aí que não é muito visível na nossa sociedade, o índio. E na história eles não são muito visíveis. Acho que o teatro pode dar essa visibilidade. Os nós da cultura e da diversidade conectam os povos e unem nossas histórias. A presença indígena entrelaça diferentes costumes e crenças. Somos parte de um mesmo todo, movidos pelos nós do respeito e da esperança.